E aí, galerinha, beleza? Vamos resolver a segunda questão, né, dos saberes em ação. O esquema a seguir representa três relações, F, G e H, entre os conjuntos A, B e C. Sobre isso, responda. Letra A. A relação F é uma função? Se sim, pode-se afirmar que é par? Justifique. Então, vamos ver se a relação F está aqui, né? Ó. Vai de A para B. Então, esse A é chamado de domínio. Os elementos aí -1, 0 e 1 são domínio. O conjunto aqui de chegada é o contradomínio. Todos esses elementos aí, -6, 6 e 8. E esses valores que as setinhas chegam, né? Que é os meus resultados, é a minha imagem. Beleza? Então, para ser função, todos os elementos do domínio têm que estar associados a algum elemento do contradomínio. Ó, o -1 está associado ao -6, o 0 está associado ao 8 e o 1 está associado ao 6. Beleza. E não pode sobrar elementos sem ter alguma associação. Se tivesse aqui sobrando, por exemplo, o número 2, ó, sem ter nenhuma ligação, não era função. Beleza? E outro detalhe, não pode também o mesmo elemento estar associado a duas imagens diferentes. Por exemplo, se o -1 aqui está associado ao -6, aí eu pegasse outra setinha do -1 e tivesse associado ao 8, por exemplo, não seria função. Do domínio só pode sair uma flecha, né? Nesse caso aí de flechas, uma flecha de cada elemento. Se sair duas flechas do mesmo elemento, não é função. Beleza? Então aí é função, verdade. Por quê? Porque cada elemento do domínio está associado a apenas um elemento do contradomínio. E não sobrou nenhum elemento sem estar associado, né, no conjuntinho A. Então, tendo isso, é uma função. Beleza. Essa relação é uma função. Aí agora, eu vou botar aqui a respostinha na letra A. Sim, é uma função. Sim, é função. É função. Aí agora ele diz, se sim, pode-se afirmar que é par? Essa função é par? Bora ver aqui as associações. Ó. Eu tenho o -1 ligando para o -6. Eu tenho o 0 ligando para o 6. E eu tenho o 1 fazendo relação com o 8. Beleza. Para a função ser par, eu tenho que pegar um elemento negativo, um elemento positivo e o resultado tem que ser o mesmo. Né? Minha imagem tem que ser a mesma. Tudo bem? Vamos ver se isso acontece? Eu peguei -1, deu -6. Aí eu vou pegar agora um positivo, deu 8, ó, deu diferente. Então, o que isso quer dizer? Que eu estou pegando elementos positivo e negativo, né? E está dando elementos diferentes. Deu -6 e deu 8 como imagem. Então, não é par. A função não é par. Para a função fosse par, por exemplo, eu pegasse o 2 e achasse imagem 4, por exemplo, e eu pegasse o -2 e também achasse 4, né? Dois elementos, um positivo e um negativo, e me dá a mesma imagem, aí é par, que não é esse caso. Beleza? Professor, pode dar uma função par aí, por exemplo? Posso. Uma função tivesse assim, ó, f de x é igual a x ao quadrado. Ó, se eu pegasse, se o x fosse 1 positivo, quanto é que daria? 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 1. E se eu pegasse 1 negativo no meu domínio, -1, e eu pegasse -1 ao quadrado, também vai dar 1 positivo. Então, provei que eu pegando 1 positivo e 1 negativo, eu tenho a mesma imagem, 1 positivo. Então, essa função seria par. Beleza? Então, vamos para o item B. Pode-se afirmar que a relação H
relação H está aqui, ó. É uma função composta. É a função composta de G de F, definida por G, bola F, que vai de A para C. Tá o quê? G bola F de X, que é a mesma coisa de G de F de X. Justifique. Então, posso afirmar que H é uma função composta? Primeiramente, essa função composta H depende da função G, né? Então, vamos ver se a função G é uma função? Primeiramente, vamos ver se a função G é uma função. Então, o que é que a função G faz? Ó, sai de B, que é o meu domínio nesse caso, e vai para C. A função G está aqui, vai de B para C. Vou até colocar aqui. Ó. Função G, 2 pontos. Vai de B para C. Nesse caso, B é o seu domínio da função, C é o seu contradomínio, e os valores que você encontra nas setinhas, né, no conjunto C, serão sua imagem. Então, bora lá. Ó. Pegando aqui o menos 6, no conjuntinho B, menos 6. Ele está ligado para o 3 e também está ligado para o 4. Então, o menos 6, ele tem imagem 3. E o menos 6 também tem imagem 4. Pode ocorrer isso? Não. Como eu falei no item A, de cada elemento aqui do seu domínio, né, que é o primeiro conjunto, no caso aí o B, tem que sair apenas uma flecha. Eu não posso ter um domínio com duas imagens diferentes, distintas. Então, se acontecer isso, não é função. De cada domínio tem que sair apenas uma flecha, como eu fiz no item A, beleza? Então, não é função. Então, se a função G não é função, essa função H deixa de ser também função, né? Não vai ser. Então, não é função. Porque a função H depende da de G, né? E a função G não é função. Logo, o H também não seria uma função composta. Beleza? Valeu!